Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estou com essa voz hoje, voz de quem subiu uma montanha com vento. E, irmãos, abrindo um parênteses agora aqui também. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui na minha introdução, então depois desse parênteses vai seguir. Quero, de imediato, que nós possamos ler o texto que será exposto hoje. Vamos à oração, depois, como de costume, a exposição, e aí eu faço os comentários. Amém? Vamos à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 5 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito, do seu Espírito, que em vós habita. Amém? Vamos à oração. Senhor nosso Deus, te damos graças mais uma vez, com alegria, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse momento, nesse dia do Senhor, o Senhor a Ti aprove, Senhor, nos ajuntarmos para glorificar o Teu nome, bendizer o Teu santíssimo e amado nome nessa manhã. Juntos aqui, Senhor, queremos entregar adoração, louvor, pelos nossos cânticos, pela palavra, pela atenção, Senhor, à Tua revelação nessa manhã e toda a comunhão que podemos ter. Tudo seja, ó Deus, feito para louvor da Tua glória. Que o Teu Espírito Santíssimo esteja em nós e através de nós. Ajuda aqui, Senhor, eu, pregador, nessa manhã, pelo Teu Espírito Santíssimo a pregar a palavra com fidelidade, Senhor. E que esse mesmo Espírito esteja com cada um de nós aqui para receber essa palavra. Ó Deus, com poder, para mudar a vida, para transformar, Senhor, para nos dar certeza, convicção, coragem, Senhor, para seguir, para perseverar. Ó Deus, pedimos também, Tu mesmo, Senhor, repreende todo o intento de Satanás, Senhor, que queira trazer, Senhor, ó Deus, e nos impelir, ó Deus, a qualquer coisa que tire, Senhor, a nossa atenção, não só hoje, mas todos os dias, tire a nossa atenção de Ti. Que nós estejamos caminhando nesses dias de peregrinação, olhando para a Tua glória, para a Tua face, para a Tua vontade. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos aqui nessa manhã. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos dar continuidade, então, à exposição de Romanos. E eu gostaria de fazer um ponto de atenção aqui, antes de propriamente começarmos. Provavelmente nós vamos, em Romanos, para voltarmos à carta de Romanos, algum momento, algum dia aqui, será longe. O que eu quero dizer é que essas pregações, exposições, elas não voltarão até nós tão cedo. O ponto de atenção é que a cada pregação que fazemos em Romanos, nós adentramos como que a uma montanha ou um platô dentro dessa montanha, que Romanos é, essa montanha. Não porque Romanos seja uma forma, algo inacessível a nós, né?
naquilo que ele diz, mas porque é alto, é elevado. Esse é o ponto. As próximas pregações, principalmente, vão subir essa montanha da compreensão das coisas elevadas. Deus, através de Paulo, vai aprofundar, revelar e aprofundar coisas que podem mudar a forma com que nos relacionamos com Deus, que mexem com o nosso ego. E essas revelações que Deus traz através de Paulo podem, muitas vezes, privar alguns de certas coisas que eram talvez inegociáveis e decisivas. Por isso, irmãos, eu peço, não vamos perder as próximas pregações, capítulos 8, 9, propriamente 8 ainda, 10, principalmente, elas podem mudar a nossa vida novamente. Então, por ser algo que considero grande e elevado, em termos de revelação de Deus, peço que os irmãos estejam em oração por essas pregações, suplicando não somente pelas revelações que teremos aqui da palavra, mas pelo impacto das revelações nos corações. Amém? E também orem pelos pregadores ou pelo pregador, porque sempre incrivelmente tem sido bastante difícil chegar aqui no domingo com a palavra do Senhor, no sentido de que tudo tem sido bastante, digamos assim, pesado nessa subida. Então, porque estamos aqui nessa manhã com essa gloriosa palavra, que nós possamos ter ela como pedra preciosa. Resgate as palavras anteriores, as pregações anteriores, estude nelas. Deus fala através da sua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o que vimos no capítulo 8, verso de 1 a 4, só resgatando rapidamente, vimos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nenhuma condenação. Não há condenação. Isso é o glorioso brado de Paulo ao entrar no capítulo 8, depois das palavras desaventurado, homem que sou. Também a lei do Espírito de vida, que vivifica, que nos livra da lei do pecado e da morte, verso 2 do capítulo 8. Também vimos que o Filho de Deus se entregou por nós para que pudéssemos nos encontrar santos, à semelhança daquele que é santo, agora nós também somos. O preceito da lei se cumprisse em nós. É isso que nós vimos também lá. E que os nossos pecados não são qualquer coisa. Eles colocaram Deus, o Cristo, o nosso Senhor, na cruz. E então, eles não são simplesmente um detalhe na nossa vida. Eles são aquilo que levou Deus a vir encarnado, se humilhar e então ser pendurado numa cruz e verter o sangue precioso por causa das nossas vidas, por causa dos nossos pecados que fizemos e que ainda faremos. Então, isso nós vimos também, trouxemos aí à luz nessa primeira parte. E foi com essas máximas que nós encontramos os versos que abriram o capítulo 8, encontramos essas preciosidades. Paulo deixa de olhar então para a incapacidade da carne e foca na vitória e liberdade que temos através de Cristo e por meio e através do seu Espírito Santo. Vimos que a transição do capítulo 7 para o capítulo 8 é uma jornada da derrota para a vitória, da escravidão para a liberdade, da condenação para a justificação. E lembrando aqui as palavras de Paul David Tripp, que eu trouxe no seu livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, lança a luz sobre uma profundidade daquilo que é o pecado, da praga que é o pecado que está em nós e é o que nos lança fora da presença de Deus e que se entranhou na nossa humanidade. Ele diz que nós vimos como o pecado marca tudo o que nós pensamos, dizemos e fazemos. Essa natureza guia nossas paixões, nossas respostas às autoridades e nossas decisões.
Vimos como o pecado altera nossos valores e guia ou pode guiar nossas esperanças. Então, com base nessa libertação e justificação em Cristo, sabemos que o pecado não pode mais reinar e operar sem restrições com os seus ardis. Nos versos que nós vamos seguir agora, hoje, Paulo, ele continua a contrastar as duas maneiras de viver, segundo a carne e segundo o Espírito. Romanos, nesses versos de 5 a 11, ele amplia a compreensão de como essa nova vida no Espírito se manifesta e as implicações que existem de tudo isso para o crente. O imperativo desses versos, ao dizer que só existem dois tipos de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. As que estão no Espírito e as que estão no domínio da perdição, do pecado. Então, os versos aqui agora, então, capítulo 8, versos 5 em diante, há uma porção, na verdade, duas divisões grandes aqui, do 5 ao 8 e do 9 ao 11, mas vamos tratar primeiramente, de duas em duas. Aqui do verso 5 ao 6, que ele diz: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, é importante ressaltar que Paulo usa aqui a palavra carne para descrever a natureza corrompida do homem. Amém? E aqui nessa primeira porção, ele vai utilizar a palavra carne para se referir à natureza corrompida do homem, não a nossa carne física, no sentido pele, né, sobre ossos. Ele está falando aqui do pecado, da corrupção. Quando Paulo quer falar do corpo físico, ele usa a palavra corpo, né, que vai ser utilizada ali nos versos 10 e 11. Então, Paulo, essencialmente, nos versos 5 até o 8, ele fala daqueles que são crentes, os que estão em Deus pelo Espírito e os que não são. Daqueles que são nascidos de novo e os que não são nascidos de novo. Os que são salvos e os que não são, que são perdidos, estão perdidos, perdição eterna. Aqueles que são conduzidos pela carne e aqueles que são conduzidos pelo Espírito. É isso que Paulo está tratando aqui. E ele vai trabalhar de formas diferentes esses versos falando a mesma coisa. Aqueles que foram alcançados por Deus e renderam o Evangelho de Cristo, aqueles que foram justificados e perdoados por Deus. Esses saberão que são cristãos, porque o Espírito Santo habita neles. Inclina e pende, essas são as palavras usadas aqui, né? A minha mente para pensar nas coisas do Espírito. É isso que vemos mais especificamente aqui nesses versos que estão iniciando essa nova porção, versos 5 e 6. Ou seja, temos duas possibilidades. E é o que Paulo diz aqui. Andamos na carne, estamos na carne, vivendo na carne, portanto condenados pela lei e castigados com a morte física eterna, ou nós estamos no Espírito, em Cristo, perdoados, regenerados, justificados, herdeiros da vida eterna. São esses dois estados que Paulo está comparando aqui nessa passagem. As duas forças, entre aspas, que operam no homem são essas, a carne e o Espírito. Dois modos de vida totalmente antagônicos, totalmente conflitantes. E aqui, irmãos, lembremos que no capítulo 8, como vimos, começa com aquele status que está condicionado. Ou seja, existe uma condição para o status de nenhuma condenação. Ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há. Ele delimita quem são esses que não estão condenados e define qual a diferença desses mesmos.
Ele continua, para aqueles que estão em Cristo Jesus. É para estes que não há condenação. E para esse... Então, para concluir aqui do verso 5, que podemos concluir do verso 5, é a clareza que Paulo trata essa observação dessas duas naturezas. Quando a nossa mente pensa e vive debaixo da influência das coisas concernentes a Deus, então estamos debaixo do controle e da influência do Espírito Santo de Deus, em contraste com a vida na carne, em que as pessoas estão debaixo da orientação e do poder de sua natureza pecaminosa. O que Paulo está descrevendo aqui, nesse ponto, não são, na verdade, 3 tipos, e esse é um ponto importante que nós temos que deixar claro aqui. Não são 3 tipos de pessoas. Não são pessoas, como vamos ver até no comentário aqui de Hernandes Dias Lopes, não são aqueles crentes que são o crente carnal, existe, alguém pode dizer que existiria isso, um crente carnal, depois um crente espiritual e depois só uma pessoa carnal. Não são esses 3. Não é assim que as Escrituras tratam as coisas. Existem somente aqueles que estão e os que não estão. Fim. Simples assim. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Romanos, ele diz assim, somos governados por um ou por outro. Warren Wiersbe explica que Paulo não descreve aqui 2 tipos de cristão, um carnal e outro espiritual, aqui falando só do cristão. Antes contrasta os que têm a salvação com os que não têm a salvação. A carne escraviza, o Espírito Santo liberta. A carne produz tormento, o Espírito Santo paz. A carne dá para a morte, o pendor do Espírito para a paz, para a vida e a paz. William Greathouse destaca, porém, que a vida no Espírito não elimina a possibilidade de pecar, mas nos confere o poder de não pecar. Amém? Então, como evidenciamos essas coisas? Como sabemos que fomos alcançados por Deus e o Espírito está nos guiando? Esse é o grande segredo, todo mundo quer saber o que nos leva, né? O que podem ser as evidências. Mas Paulo nos deixa relativamente claras essas coisas. Nós podemos avaliar se estamos perdidos ou salvos, se estamos na carne ou no Espírito, em vista daquilo que ele mesmo diz, cogitamos. Ele diz aí, cogitam das coisas da carne. Cogitam das coisas da carne. Então, aquilo que ocupa a nossa mente durante o nosso dia. Aquilo que cogitamos, aquilo que pensamos, aquilo que ocupa a nossa mente durante a semana, os dias, aquilo que enche o nosso coração. O que seriam essas coisas? Essas coisas vão dizer exatamente quem somos. Aquilo que cogitamos. E seria o quê? Podemos pensar coisas do lado da carne? Será que as coisas que pensamos e cogitamos são somente coisas banais de redes sociais? Será que o que pensamos é videogame? É fofoca? São coisas que Deus não quer ou não agradam a Deus? Se nós conseguimos, ou alguém consegue passar a semana inteira sem ter vontade de sequer orar, buscar a Deus, se consegue passar a semana sem a menor intenção ou vontade de ler as Escrituras, isso é um indicativo de que essa pessoa está na carne, porque está na carne se inclina para as coisas da carne. Se inclina não é ficar balançando, uma hora inclino para cá, outra hora eu me inclino para Deus. Não, isso é porque é assim que, lendo errado, nós vamos tirar as conclusões de crentes que podem ser um dia carnais, outro dia espirituais. Isso não existe. É o inclinar para onde eu vou, é o lado para onde eu sigo. E é esse lado, esse inclinar é que vai dizer
exatamente onde eu estou. Esses que se inclinam para a carne, se ocupam com coisas da carne e não com as coisas de Deus, esses são pessoas que têm a sua esperança bagunçada, vivem no estado de atenção e tensão. Então, pensemos nas coisas que a carne pode produzir, longe de Deus, e é isso que faz aquele que está na carne. Claro que o contrário é verdadeiro, eu sei que estou no Espírito quando eu cogito, como Paulo diz, ou aquilo para o qual ele usa outra palavra, se inclinam, como falei aqui, se inclinam, ou aquilo que toma meus pensamentos durante o dia, durante as semanas. Essas coisas são coisas a respeito de Deus. Pensamos em agradá-lo, pensamos em fazer as coisas de maneira que ele gosta e deseja. A sua vontade está em nós, clara, e seguimos ela para que então possamos fazê-la e cumpri-la. Como quem quer agradar aquele que nos resgatou de tamanha desgraça e perdição. Então, são essas coisas que vêm à nossa mente, que cogitam o que desejamos, que fazem com que nós sigamos o caminho, nos inclinemos para tal caminho. Pensar em Cristo, pensar em pedir perdão a Deus. Eu busco o perdão de Deus. Isso está em mim recorrentemente, porque eu conheço a minha natureza, eu sei o que eu sou e eu sei o que eu faço. E o que eu nem ainda imagino que faça, porque há coisas que só Deus sabe dos nossos pecados. Isso faz, essa mente, essa mentalidade faz com que nós observemos as coisas, os feitos de Deus, nos agrademos em tudo que fala e expressa o Senhor. Mesmo, não estou aqui falando contra redes sociais, mas estou falando o que nós vemos, como nos abastecemos dessas coisas, como utilizamos para a glória e louvor dEle. O Espírito faz com que nós ansiemos Deus. Notem, irmãos, o Espírito faz com que ansiemos por Deus. Salmo 42, verso 1, diz, como como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É isso que diz as Escrituras. Se essas coisas ou coisas semelhantes estão acontecendo em nós, estamos no Espírito. Porque só pelo Espírito nos encaminhamos para as coisas de Deus. Somente. Tudo que fazemos sem estarmos em Deus, para Ele ou por causa dEle, é simplesmente trapo, poeira. Aquilo em que se inclina a mente e se ocupa, aquilo para o qual ela se inclina e cogita, se são para a carne, se estou no Espírito, para o Espírito, e é simples assim, Paulo nos fala. O que Paulo está tratando mais simplesmente, ou especificamente, desde que entramos no capítulo 6, é a santidade e a santificação. Os irmãos lembram desse grande tema que percorre ainda o capítulo 8. Ou seja, como aqueles que agora estão unidos a Cristo em sua morte, estes também estão ligados à sua ressurreição. Ou seja, uma novidade de vida, uma nova vida, uma novidade de vida. Ressurretos com Cristo, vivemos aqui o reino que ainda alcançaremos consumadamente. E já tratamos disso em outras as pregações anteriores. Devemos separar nossas vidas para as coisas ou para a vontade de Deus. Aquilo para o qual Deus, o Deus que nos chamou, quer que, como servos, como súditos do Rei e filhos do Pai, façamos, empreendamos para sermos semelhantes a Ele, vivamos aqui a vida que viveremos lá, porém, lá sem a luta contra o pecado. Quem está na carne são os gentios, os pagãos, os ímpios, todos aqueles que não têm Deus.
E no espírito são todos aqueles que têm a mente e os desejos focados no Senhor. Estão focados nas coisas de Deus, em fazer a sua vontade, em serem guiados pelo Espírito Santíssimo. E aqui lembrando que vimos no último sermão também, a respeito da luta, só relembrando realmente, onde essa luta acontece? Ela acontece no coração. O campo de batalha dessa luta, dessas duas forças, entre aspas, é o coração. Exemplo, Mateus capítulo 5, versos 27 e 28, diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, aonde essa intenção tem que estar estabelecida e residindo? No coração. É ali que a batalha acontece. No coração. Então ele já adulterou com ela. Isso que nós temos que lembrar, irmãos, onde essa batalha está acontecendo. E quando há batalha, sim, então, há luta, estamos no caminho, guiados, conduzidos pelo Espírito. Não há luta, estamos rendidos à carne e aos desejos que ela nos traz. Olha o que diz Judas a respeito desses que não são guiados pelo Espírito e não têm o Espírito. Ele diz assim, Judas capítulo 1, verso 19. Eu botei duas traduções aqui só para vermos que a parte onde diz sensuais, na NVI ele amplia um pouco o conceito e fica melhor de nós entendermos. São estes os que promovem divisões, sensuais que não têm o Espírito. Então, na outra tradução ele diz, são essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Dominadas por desejos naturais. Ele continua, ainda em Judas, capítulo 20, 21, na sequência, ele diz, vós, porém, amados, edificai-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Orando no Espírito Santo. Amados, edificai-vos edificados na vossa fé santíssima. Então, é para isso que temos que olhar. Esse domínio do pecado, ele não pode estar mais em nós, naqueles que têm o Espírito. Ele não pode dominar. Por um lado, então Paulo está nesses dois versos, 5 e 6, diz onde a diferença, né, começa a detalhar a diferença fundamental entre os que vivem segundo a carne e os que vivem segundo o Espírito, mostrando que a inclinação para a carne resulta em morte, enquanto a inclinação para o Espírito resulta em vida e paz. E aqui, os dois podem ser notados tanto aqui como lá. Vida e morte aqui e paz como lá. Né? Adiante, depois dessa vida. Por isso, hoje dei esse nome, esse tema da pregação, 2 caminhos, 2 destinos, morte ou vida. Por um lado, vemos que aqueles que estão na carne, ou seja, inclinados para o pecado, encontram o insumo para produzir o seu pecado, ou consumar esse pecado, em todos os lugares. Temos a possibilidade de pecar sempre ao nosso redor, ao nosso dispor, para fazermos o que e quando quisermos. Mas o Espírito, esse é algo que está elevado. Não está à disposição, a não ser que o Pai nos conceda. É sobrenatural, é celestial, está ligado a outro que não seja nós. Está subordinado, entre aspas, ao ser de Deus. E é esse Espírito que está ou deve estar em nós.
Deus em nós, habitando em nós. Como disse Cristo, faremos nele morada. Amém. Você já parou para pensar nisso? Ele habita em você. E em nós, na igreja. Ele está em nós. Se somos filhos de Deus, se fomos regenerados no coração, se fomos convertidos dos nossos caminhos maus, se houve conversão genuína, andamos guiados pelo Espírito. Por isso, ele finaliza essa sentença dizendo, basicamente, que a inclinação para o Espírito leva à vida eterna, né, e aqui. E a paz com Deus lá e aqui. Porque se, como disse o capítulo 5, Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, então, assim estamos. Então, continua no 7 e no 8, do capítulo 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Aqui Paulo está dizendo diretamente nos versos 7 diante, que aqueles que vivem, caminham, pendem para serem guiados pela carne, pelo pecado, por sua condição corrompida, ou pelos desejos que esse mesmo pecado agressivamente quer impor ao nosso coração. E aqui esse impor não como quem mostra apenas o pecado, ele impor como quem dá uma gravata, né? Sufoca para compelir e suprimir a verdade. Esses que seguem a carne não estão nem aí para a vontade de Deus, para a lei de Deus. Não se submetem, não dão consideração ao Senhor, desprezam a vontade de Deus. Nós vimos isso no capítulo 1, capítulo 2. A inclinação da carne nunca é obedecer a Deus. Nunca é se sujeitar a Deus, se submeter a Ele. O pendor da carne é desobedecer a Deus. Por isso, quando nós desobedecemos, saiba, a carne está ali, querendo se impor no nosso ser. E é nessa hora que deve haver luta, pedido de perdão de pecados, percepção da nossa condição. É nessa hora. A carne quer sempre se revoltar contra Deus. A carne, ela não aceita Deus. Deus diz, não adulterarás. A carne diz, eu quero a imoralidade. Eu quero a fornicação. Eu quero viver na impureza. Eu quero a pornografia. Eu quero me afundar nessas coisas. Deus diz, não a mentira. Não darás falso testemunho. E a carne diz, eu quero mentir. Eu vou mentir. Ela acha os seus porquês, porque a lei de Deus está dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Sejam puros. Mas o pecado, a carne diz, ninguém vai me dizer o que fazer. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Esses, diz Paulo, nem podem ser sujeitos, ou se sujeitarem à lei de Deus. Paulo explica por que não podem. Ele diz no verso, portanto, os que estão na carne, e é esse estado que deixa a incapacidade clara. Estão na carne, então não podem agradar a Deus. O estado desses é dominados pelo mal. Não tem como a carne se sujeitar ao Espírito, não há desejo de Deus nela, não há uma pequena pífia vontade de buscar a sua vontade. O homem vai com suas próprias pernas em busca da desgraça e da miséria. Se afasta e se afastando de Deus, caminha para o abismo da sua própria perdição. É uma vontade deliberada, irmãos, da carne. Ninguém a força. Não há coerção. Ela vai porque quer. A busca pelo mal
É natural. Naturalmente ela acontece. E por que na santificação é uma luta? Porque não é natural. É por isso que é uma luta. Não é natural. A libertação e a caminhada dependem da intervenção de Deus. Tem que ser uma obra operada de forma sobrenatural em nós. Porque se depender de nós, estamos perdidos. Perdidos. E aqui abrindo um parênteses, agora sim. Aqui temos que entender o que Deus faz na obra da salvação. Ele não nos força a nada. Nada. Mas tira do nosso coração a venda que impedia que vivêssemos, ouvíssemos a sua glória. Ele tira essa venda. E a glória de Deus, a verdade de Deus é descortinada para nós, particularmente. É isso que acontece. Sua glória e majestade. Então, quando o Evangelho é pregado a nós, nós nos entregamos sem coerção, sem sermos forçados. Agora queremos Deus e o seu Filho, de livre e espontânea vontade. Por quê? Porque quando Ele se mostra, Ele é totalmente desejável. Ele é totalmente desejável, a ponto de conformarmos nossa vontade à dele. A tua é a minha, Senhor. É assim que o coração que está guiado pelo Espírito, convertido dos seus pecados, ele fala: a tua vontade é a minha vontade, Senhor. Para quem está na carne, nada o que possa fazer pode agradar a Deus. Suas orações, se é que existem, elas não satisfazem, seus cânticos não louvam, seu dinheiro não o agrada, sua presença na igreja não o comove, até mesmo sua moralidade é uma moralidade apenas externa. Quando se está na carne, tudo que é feito está manchado pelo egoísmo, seus atos de misericórdia são motivados por autoglorificação, sua bondade é apenas uma fachada, e sua retidão não passa de moralidade superficial e vazia. Quem está na carne é incapaz de agradar a Deus, e quem vive na carne não pode agradar a Deus. Então, o que podemos ver claramente nesses versos é que Paulo ressalta que a mente carnal é hostil a Deus, é incapaz de submeter-se à sua lei, enquanto a mente espiritual não somente busca, mas ela é capacitada pelo Espírito para agradar a Deus. E ele continua, verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo aqui segue os versos, primeiramente, fazendo as afirmações. Vós, porém, não estáis na carne. A igreja de Romanos, ele diz, vós não estáis na carne, porque vocês estão aqui, eu sei, a pregação fiel da palavra em vocês, há uma vida que tem equiparação entre a palavra, a fala, o que falam e o que fazem. Paulo está afirmando, e nessa sequência aqui, ele não diz se de fato o Espírito de Deus habita em vós, ele não está duvidando aqui, não há um questionamento, não há um ponto de interrogação aqui, isso aqui também foi a luta da interpretação de texto, mas não é uma dúvida. Aqui é como nós conhecemos essa frase, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está duvidando se Deus é por nós, quando ele diz, se Deus é por nós, não há dúvida. Ele está querendo dizer, se Deus é por nós, e Ele é, então, quem será contra nós? É isso que ele quer dizer. Então, aqui a mesma coisa, esse se, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, exatamente, e de fato habita em vós, é isso que ele quer dizer. Então, para nós entendermos
Ele está confirmando o Espírito neles e através deles. Então ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e de fato habita, né, e sabemos que habita, a presença do Espírito Santo, irmãos, em nós, nestes, é a principal evidência que Paulo utiliza para afirmar, confirmar o que ele mesmo está afirmando. As evidências de que o evangelho fiel, o verdadeiro evangelho é pregado naquele lugar, a vida dos santos de Roma era condizente, como falei, com os aspectos da obra e do Espírito. Claro que com todas as imperfeições, das lutas com o pecado que todos temos, mas vivendo como filhos de Deus e ressurretos com Cristo. Então Paulo via a igreja de Roma tão bem encaminhada entre palavra e obras, que estava escrevendo para eles, querendo angariar a sua ajuda para missões, para que ele pudesse continuar pregando a palavra em outros lugares. Então, pela obra de Cristo e pela ação do Espírito em nós, fomos transformados em templos vivos do Espírito, a morada do próprio Deus, aquele que os céus dos céus não puderam conter, agora habitando em nós. Somos agora casa de Deus, o santuário da sua presença. Hernandes Dias Lopes, também no seu comentário, diz assim, a evidência de que somos de Cristo é a habitação do Espírito Santo em nós. E o Espírito quem aplica a obra da redenção em nós. Sem sua presença e ação, nenhum homem pode tornar-se um cristão. Passamos a pertencer a Cristo quando o Espírito habita e opera em nós. Aqui é importantíssimo também trazermos isso à luz. Aqueles que foram alcançados por sua misericórdia, que foram regenerados no íntimo do coração, necessariamente têm o Espírito Santo dentro deles. Essa é a principal obra do Espírito. É aplicar a redenção, a salvação. O Pai planejou, o Filho realizou a redenção, o Espírito aplica a redenção, a salvação em nós. Então, nós não recebemos posteriormente o Espírito, como alguns querem dizer. Não. Como se um evento separado da conversão. Não é assim. Sem o Espírito não há conversão. Não há. Esse é um ponto crucial. Todo crente verdadeiro, cristão verdadeiro, tem o Espírito Santo, desde o dia da sua conversão. Desde o dia em que ele foi chamado, justificado, regenerado, iluminado pelo Espírito Santo, só por meio dele é que Deus pode se revelar, particularmente aos seus. João, capítulo 14, verso 17, diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. E olha o que ele diz, vós o conheceis. Olhem que graça, irmãos. Vós o conheceis. O mundo não conhece, não pode ver, não pode conhecer, mas vós conheceis. Por quê? Porque Ele habita convosco e está em vós. Essa é a graça do Senhor em nossas vidas. É particular, é pessoal, é dele conosco. E se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito da vida, o Espírito de Cristo, como Paulo também usa aqui, esse tal não é dele. Paulo é muito direto e incisivo. Ponto final. Não é dele. E aqui ele finaliza os versos 10 e 11. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e habita, né, que de novo não é uma dúvida, e habita, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos,
vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós já habita. Não está o já aqui, né? Habita. Ou seja, o Espírito que nos vivificará é o mesmo que já está. Se ele não está, não há vida. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 ao 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Efésios 1, 13 a 14. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados então com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Amém. Paulo finalmente está tanto vislumbrando a necessária morte desse corpo físico, porque esse corpo está vendido à sepultura, quanto olhando para a ressurreição como novidade de vida. Pois ainda nós não fomos ressurretos consumadamente, mas tanto um quanto o outro, vida aqui e vida lá, tem a mesma necessidade, que é a necessidade do Espírito Santo, ou Espírito de Cristo. Cristo, quando ressuscita ao terceiro dia, traz novidade de vida. Já falamos essas coisas aqui em outras pregações. Nova criatura é todo aquele que morre com Cristo, mas ressuscita, ou tem parte com Ele na ressurreição. Viverá agora conforme aquele que o salvou. Será ensinado no caminho a viver essa vida separada para Deus. Nada disso, irmãos, entretanto, é possível sem estarmos unidos a Cristo, ou por meio de Cristo, ou por seu Espírito Santíssimo, que agora habita em nós, para promover essa nova vida. Assim como o ato da oração, aqui somos também, igualmente, dependentes, nunca autossuficientes. Somos dependentes de Cristo e de seu Espírito para caminhar, para viver de forma santa, justa e piedosa. Tito 2, 12 e 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, já falamos sobre isso, né? Todos os homens que foram alcançados, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, os que têm o Espírito de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E finalizando aqui, Colossenses 3, 2 ao 4. Portanto, se fosses ressuscitados também com Cristo, juntamente com Cristo, buscai
as coisas do alto, as coisas elevadas, as coisas superiores, coisas celestes, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não da terra, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, finalizando com as reflexões, qual é a fonte dos nossos pensamentos? O que colocamos o nosso coração? O que cogita a nossa vontade, a nossa mente? Como medimos essa influência do Espírito Santo em nossas vidas? Nós já vimos aqui, então agora é analisando as nossas vidas, a nossa alma, nosso coração, o que Ele tem impelido a fazer nos nossos dias, o que é mais precioso para nós e tem tomado o nosso tempo nessa terra. Somos estrangeiros aqui. Esse mundo é hostil a nós, porque é hostil a Deus. E nós devemos saber disso. Amém? Que Deus nos ajude e nos dê graça, para que o seu Espírito esteja em nós e, estando em nós, nos conduza pelo caminho das suas misericórdias, fazendo tudo para que possamos agradar aquele que nos resgatou por preço de sangue. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra veio a nós. Nessa manhã, a grandeza da Tua revelação, Senhor, está diante de nós. Senhor, e nós, ó Deus, tememos e trememos diante de Ti. Olhamos, Senhor, para essa graça salvadora e particular que o Senhor, por sua misericórdia, nos entregou. Entregou o seu Filho pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, para que livres pudéssemos, com alegria e louvor, te glorificar, sermos separados para as coisas santas, igual e igualmente como Tu és, santo e santíssimo. Que sejamos santos como Tu és santo. Que o Teu Espírito esteja em nós, operando a boa obra, trabalhando, Senhor, no nosso egoísmo, lançando fora, Senhor, ó Deus, a nossa soberba, a nossa arrogância. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a que, conscientes da nossa condição, possamos estar rendidos a Ti, possamos ficar e permanecer rendidos, buscando-Te em tudo, Senhor, sempre dependente, nunca autossuficientes, necessitados para caminhar, perseverar na jornada, sempre olhando para frente, para o alvo, para a bendita glória, para aquele lugar que é a verdadeira habitação daqueles que amam a Deus. E como diz o apóstolo Paulo, Senhor, no final de Coríntios, 1 Coríntios, ele diz: aquele que não ama o Senhor, seja anátema, porque Ele é totalmente digno de louvor, e Tu és totalmente digno de honra e glória, Senhor. Ajuda-nos, por esse Espírito, a andarmos nesses dias. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, oramos, agradecidos. Amém.